Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Temos tratado ultimamente sobre a vida, de um modo geral, trazendo o legado de Darwin para o estudo da lei de Moisés e do Novo Testamento. Recentemente, temos falado um pouco mais sobre a morte e sua relação com os seres vivos. Nesta reflexão, vamos mostrar com mais detalhes o custo da vida, extraído do vídeo A Biologia da Morte. Se você gostar deste estudo e quiser saber mais sobre ele, assista o vídeo completo clicando no card que aparece acima. Agora, na posse do conceito que leva à ação da morte, à intimidade da célula, se poderá avaliar melhor a dimensão da corrupção que motivou Paulo a dizer: a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós. E essa sequência utilizada por Paulo, mencionando a criação antes de nós, pode facilitar a verificação do tamanho da tarefa que cabe à vida ao ter de vencer a corrupção que está submetida para se manter viva e ainda prover o montante de salário de morte que ela deve produzir. De um modo geral, como temos visto até aqui, a seleção natural resulta de duas frentes de atuação. De um lado, na geração de grande número de sementes, descendentes, e de outro, na seleção dos seres que se mostrarem mais fortes e aptos ou que conseguirem vencer a luta pela sobrevivência. Assim, a geração dos seres se processará sempre através dos organismos vencedores, pois os demais, que sucumbiram diante das adversidades, morreram e não produziram descendentes. E as células podem morrer de duas maneiras, como já vimos: por necrose, palavra de origem grega que tem a ver com morte ou cadáver, e por apoptose, que também é de origem grega e significa decadência. A morte por necrose se dá na vigência de condições externas desfavoráveis à vida celular, como costuma ocorrer em acidentes fatais, nas ações predatórias que atingem o ser vivo, bem como nas doenças ou na deterioração orgânica da velhice, quando faltam as células, água, alimento ou oxigênio. E a morte por apoptose se dá quando, obedecendo a um comando celular interno e mesmo sob condições externas favoráveis, as células se desconectam da estrutura ao qual pertenciam, lembrando o desprendimento das pétalas de uma flor ou a queda das folhas de uma árvore. A apoptose, que pode ser chamada também de morte celular programada, ocorre normalmente em várias situações, que serve para eliminar células indesejáveis ou potencialmente danosas e células que não sejam mais úteis ao organismo. E assim, tendo falado um pouco sobre a morte e de seus dois tipos, vamos então tratar agora da morte e corrupção, conforme nos apresenta na carta aos Romanos, nos capítulos 6 e 8. Em 6:23, o salário do pecado é a morte, e em 8:18-23, penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. O termo estresse parece traduzir com precisão os vários dizeres de Paulo nessa passagem, quais sejam: primeiro, sofrimentos do tempo presente; segundo, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu; terceiro, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção; quarto, pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente; e quinto, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. E o alcance biológico dessa declaração de Paulo é indiscutível. Primeiro, porque todos os seres de constituição orgânica se incluem dentre os itens criados. Segundo, porque cita expressamente, referindo-se a nós, o nosso corpo, que igualmente tem constituição orgânica. E terceiro, porque o anseio de libertação que temos é também compartilhado com a criação inteira, o que inclui, mais uma vez, todos os seres organicamente constituídos, que gemem e sofrem as dores do parto até o presente. Estresse, por sua vez, deriva do inglês stress, que significa originalmente 1. Força ou influência desagradável; 2. Pressão, tensão; 3. Esforço. Em português, o termo latino correspondente seria estrição, que significa apertar, comprimir. Paulo dá a entender, portanto,
que a escravidão da corrupção que atinge os seres não ocorre apenas depois da morte, mas atua também neles, em todos os seres, de alguma maneira, enquanto ainda vivem, pois não faria sentido imaginar que é a própria corrupção ou a vaidade ou a morte quem estaria gemendo e sofrendo. E se vaidade e a escravidão da corrupção apontam para um desvio deletério imposto à criação que atinge todos os seres, então esse desvio provavelmente pode ser identificado como ações de deterioração ou decomposição, corrupção, que no caso dos seres vivos se iniciam durante a vida e antes de se consumar na morte propriamente dita, ou submete a um sofrimento de caráter provisório, vão, vaidade ou de curta duração, porque deve cessar no futuro. Assim, o que Paulo parece dizer-nos com o contraste salário do pecado e escravidão da corrupção é que o salário de morte pago ao pecado é bancado pela vida, que deve produzi-lo continuamente num regime de escravidão intenso e incessante diante do terror e das exigências obstinadas da morte. Relacionando agora o que se viu acima com os eventos do nosso próprio corpo, se poderá avaliar melhor a dimensão da corrupção a que estamos submetidos. Diuturnamente, temos que enfrentar o alto consumo celular provocado pela presença avassaladora da morte nesse regime em que a vida deve se esforçar ao máximo para crescer e multiplicar-se, conseguir alimento e lutar para se defender, vencer as intempéries e se desdobrar na produção de descendentes, que perpetuarão a própria espécie, alimentarão outras espécies ou serão destruídos pelo consumo implacável da adversidade do solo e clima. De fato, nosso enfrentamento com a morte é muito anterior ao embate com a doença, infecciosa ou não, a fatalidade de um acidente ou no extremo da velhice. E a fim de vencer a corrupção ostensiva da morte, temos que produzir continuamente e sem trégua, como todos os seres vivos, células dos mais variados tipos que mais cedo ou mais tarde morrerão por apoptose ou necrose. Praticamente todas as pessoas sabem que os genes localizados nos núcleos de todas as células do corpo controlam a hereditariedade de pais para filhos, mas a maioria das pessoas não sabe que esses mesmos genes também controlam o funcionamento dia a dia de todas as células do corpo. E o que devem fazer os seres vencedores mais fortes e aptos no encargo de preservar a vida? Acima de tudo, garantir a segurança do material genético que carrega dentro de si, no interior de cada célula, responsável pelo comando e orientação dos mecanismos que ordenam a vida. De que forma? Provendo as melhores condições para a reprodução celular, a fim de atender às demandas corporais da existência. E para isso precisam serem aptos o bastante para manter-se vivos e buscar alimentos, capazes o suficiente para gerar e criar descendentes aprovados pela seleção natural, e fortes o necessário para produzir o enorme contingente de seres que se perderão na morte, seja pela destruição de ovos e sementes, ou então dos descendentes mais fracos, que reprovados como guardiões do material genético que comandam a vida, se tornarão alimentos para outras espécies, ou ainda serão dizimados pela inhospitalidade do solo e clima. Os sofrimentos do tempo presente. Escravidão aqui parece situar-se como ocorrência intermediária numa cadeia de eventos que, desde um passado longínquo, explica os sofrimentos do tempo presente. O pecado e, a partir dele, a morte, submetem a criação à vaidade e à corrupção, que por sua vez se associam à escravidão, que faz gemer todos os seres. E por causa desse sofrimento, a criação inteira permanece na expectativa da libertação. Ou seja, produzimos durante toda a nossa existência uma enormidade de células que serão descartadas continuamente pela morte, numa ação de decadência tal como a queda das folhas de uma árvore. Nossas células morrem por apoptose dia e noite e para nos mantermos vivos temos que produzi-las novamente num ritmo absurdo e incessante, repondo-as a fim de manter vivas nossas funções corporais. Interessante ver que tanto a nova versão internacional como a nova versão transformadora associam o termo escravidão ao termo decadência no lugar de corrupção, tal como a biologia qualifica a morte celular que acontece durante a vida. Ok, pessoal? No próximo vídeo vamos voltar a falar sobre o custo da vida. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.